no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ceará na sucessão presidencial. O senador Tasso Gereissati é o nome indicado pelo PSDB para compor a chapa com a senadora Simone Tebet, que será lançada candidata à presidência da República pelo MDB. É a aliança formada pelo MDB, Cidadania e PSDB que começa a ganhar corpo e hoje novas decisões estão a caminho. Carlos Alberto. O PSDB deve oficializar nesta quinta-feira a aliança com o MDB na disputa pela presidência da República e a indicação do senador Tasso Gereissati como vice na chapa de Simone Tebet. Há uma semana, após os tucanos o indicarem como nome para compor a chapa presidencial, Tasso se recolheu e decidiu não se pronunciar sobre as manifestações das lideranças do PSDB. O silêncio do senador cearense deve ser rompido nesta quinta-feira. As conversas entre lideranças nacionais do PSDB e MDB avançaram e ontem, quarta-feira, o anúncio sobre a retirada da pré-candidatura do MDB ao governo do Rio Grande do Sul selou os entendimentos para o lançamento de uma chapa conjunta da chamada Terceira Via ao Palácio do Planalto. O senador Tasso Gereissati é um dos principais articuladores para a união entre as duas siglas. Tasso atuou para destravar a composição e aplacar as discordâncias em uma ampla movimentação com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo. Mesmo com os avanços nessas conversas, Gabriel Souza mantém o discurso de pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O discurso contraria entendimentos das cúpulas dos dois partidos que querem o MDB na aliança com o PSDB em apoio ao pré-candidato Eduardo Leite. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O senador Tasso Gereissati, jornalista Beto Almeida, passou a ser protagonista nos bastidores políticos como um dos principais avalistas para essa aliança entre PSDB e MDB. Desde o ano passado, quando o PSDB já estava dando sinais de fragilidade e também definhando na corrida presidencial, Tasso chegou a se lançar pré-candidato à sucessão presidencial, abriu mão dessa pré-candidatura dentro do PSDB. Os tucanos escolheram o então governador de São Paulo, João Dória, que sem consistência eleitoral e política acabou renunciando, deixando um vazio ainda maior na agenda dos tucanos. O ano virou, chegou a proximidade das convenções partidárias para a escolha dos novos candidatos, convenções que serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e agora o PSDB, fora do protagonismo com a apresentação de um candidato à presidência da República desde a fundação da sigla em 1989, mas o PSDB terá nessa aliança com o MDB a oportunidade de realimentar o sonho de voltar ao Palácio do Planalto. É a chamada Terceira Via que começa a se formar. Terceira Via como alternativa às candidaturas do atual presidente Jair Bolsonaro e do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. E aí aparece Simone Tebet do MDB, mas sem esquecer, Beto Almeida, que o Ceará está presente também nessa agenda com o presidenciável Ciro Gomes. Vamos ter espaço para essa terceira via crescer e ameaçar um dos dois candidatos ou pré-candidatos que hoje lideram, polarizam a corrida à presidência da República? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luzenor, bom dia. Veja como são rápidos os acontecimentos na política, né? Porque há bem pouco tempo o senador Tasso Gereissati tinha dado declarações de que, sim, iria encerrar o seu mandato atual, o segundo de senador, e queria, de fato, encerrar essa questão de ficar disputando cargos políticos, cargos públicos, Luzenor. Mas aí veio toda essa discussão em torno de uma candidatura, de uma saída para a terceira via. Ele entrou de cabeça para fazer essa articulação, para defender o nome da senadora MDBista Simone Tebet, e eis que agora o homem que já estava realmente disposto, como se diz, a vestir o pijama, a cuidar dessa vez dos netos, como ele já tinha dito na vez passada, agora surge como opção para ser o vice
pelo PSDB, representando exatamente essa terceira via na disputa presidencial de outubro agora. Ninguém espere que hoje já saia a confirmação do nome do Tasso. Isso ainda não deverá acontecer, não há essa expectativa. Eu acho que nem vai sair hoje essa confirmação. A perspectiva é que saia, de fato, o apoio oficial do PSDB à senadora Simone Tebet e, claro, a partir daí virão as negociações. Internamente, no PSDB, esse acerto já é dado como certo, Luziano. Só vai se aguardar, muito provavelmente, um momento mais adequado, até para criar um outro fato político em cima dessa declaração, dessa aceitação oficial do senador Tasso Gereissati para disputar a vice-presidência da República, que é um fato que, para o PSDB, desde a redemocratização, o PSDB sempre disputou eleições presidenciais e sempre na cabeça de chapa. 2022 seria a primeira vez em que o PSDB não teria candidato. E agora, pelo menos, vai entrar nessa composição com indicando a vice para a senadora Simone Tebet. E aí vem também o impacto que isso traz aqui para o estado do Ceará. Como todos nós sabemos, hoje o PSDB é aliado, desde primeira hora, do PDT na gestão municipal. Foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao então candidato José Sarto à Prefeitura de Fortaleza. No entanto, no que diz respeito ao governo do estado, não há oficialmente nenhuma parceria. Diferente do que você fala, Beto Almeida, das informações que eu colhi nos bastidores políticos é que o senador Tasso Gereissati será sim apresentado hoje como o nome do PSDB para compor a chapa com Simone Tebet. É uma informação a mais e, claro, o dinamismo da política faz refazer a agenda, mas nesse caso todas as articulações apontam que hoje essa chapa será oficialmente lançada. Claro, legitimada quando forem realizadas as convenções que indicarão os candidatos a serem apresentados à Justiça Eleitoral. O fato é, Beto Almeida, que com a presença de Tasso, o Ceará passa a marcar uma posição de destaque no cenário político nacional. Porque quer queira ou não, mesmo com menos de 10% das intenções de votos, o presidenciável Ciro Gomes ocupa esses espaços, tenta atrair a atenção dos eleitores, construir um caminho para se tornar alternativa a esses eleitores na disputa ao segundo turno da presidência da República. E veja, Beto Almeida, e você, ouvinte internauta, que o Ciro não tira o pé, não desacelera das críticas mais ácidas ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, justamente, e também com críticas ferozes ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Ciro tenta entrar num canal que parece-me ser estreito aqui e se tornar a alternativa da terceira via, que passa agora a ficar ainda mais dividida. Ou seja, nós teremos, nesse momento, no quadro atual, Ciro Gomes e Simone Tebet como alternativas aos dois candidatos, aos dois pré-candidatos que polarizam a disputa pela presidência da República. Mas trazendo isso aqui para a nossa realidade, para o estado do Ceará, o que representa essa pré-candidatura ainda, vamos colocar, do senador Tasso Gereissati como vice de Simone Tebet, como eu estava falando, o seguinte, se encaminhava até então se encaminha, vamos dizer assim, uma discussão para que haja uma formação de uma aliança em que o PSDB participaria dessa disputa aqui na sucessão estadual numa chapa com o PDT. Há um acordo, há uma costura que vem trabalhando nesse sentido. É claro que isso significa dizer o quê? Com Tasso vice, muito provavelmente haverá uma pressão para que a chapa tem um palanque próprio aqui no estado do Ceará. Essa é uma das opções, essa é uma das alternativas, mas desde o lançamento de uma pré-candidatura ao governo do estado, que se fala muito no nome do ex-secretário de saúde, Dr. Cabeto, tem também outros caminhos, outros canais para o PSDB. Os tucanos conversam também com o Capitão Wagner, que é o líder do grupo de oposição, pré-candidato do União Brasil ao governo do estado. Capitão Wagner integra a base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas como o União Brasil tem também um palanque, tem a candidatura do deputado federal Luciano Bivar à presidência da República, Capitão Wagner ficou aí mais distante, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto, porque na realidade o palanque do capitão lá e do PL aqui no Ceará poderá ser com um candidato próprio do Partido Liberal.
tem essa possibilidade dos tucanos conversarem com o capitão Wagner. Os tucanos estão também conversando com lideranças estaduais do PDT. E aí, Beto Almeida, parece-me que o PSDB é uma noiva que todos querem, né, a caminho do altar. Eu vejo como maior possibilidade, sinceramente, a formação de um palanque duplo aqui, Luciano. Tem a candidatura do... triplo. Não, triplo eu também acho que não, mas duplo pelo menos. No caso, aqui num palanque que vai ter espaço para a candidatura de Simone Tebet e Tasso Gereissati, mas no âmbito local o PSDB também dando apoio na disputa estadual ao PDT. Esse eu acho que é o cenário mais favorável, mais provável, diante das articulações que já vêm sendo feitas. Então, são medidas, claramente, que são prospecções, que a gente está falando disso aqui, mas que confirmam exatamente o impacto que isso representa. Porque, por exemplo, a saída oficial, se isso acontecer, de um lançamento de uma candidatura própria, significa dizer que o PSDB sai e leva com ele tempo de TV, tempo de rádio, ou seja, é realmente uma perda a mais para a formação do amplo arco de alianças que está sendo montado pelo PDT.